E agora sim, a gente vai conversar com a economista Marina Helena justamente sobre essa possibilidade de ingressar na chapa de Flávio Bolsonaro. Deixa eu dar as boas-vindas. Marina, muito boa noite. Muito bom conversar com você. Quero saber, o seu nome foi sondado para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro. Queria te ouvir como é que foi esse convite, essa conversa com o PL. Afinal de contas, você integra o Partido Novo. O Novo tem um candidato que é Romeu Zema, já foi formalizada a candidatura do Romeu Zema. Então, queria saber como é que foi essa conversa com o PL e também internamente com o seu partido a partir desse convite. Boa noite. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, principalmente a toda a nossa audiência da Revista Oeste. Paula, os contatos foram informais. Eu sei que saiu, né? Essa notícia foi divulgada na imprensa. Não veio nenhum contato formal de fato, ali da coordenação do Flávio Bolsonaro. Eu imagino que talvez por conta disso, né? Eles devem estar procurando nomes, eles estão procurando nomes. Já saiu também que eles estariam procurando um nome de mulher, né? Para ser visto, que, aliás, só fazer uma parte aqui, eu acho uma verdadeira bobagem. Eu acho que não importa se é homem ou mulher, a gente precisa sempre ter os melhores para governar o nosso país. Mas, de qualquer maneira, houve uma sondagem informal, nada, em nenhum momento eu levei isso, vamos dizer assim, como uma proposta de fato que o partido devesse pensar a respeito. E é importante dizer isso, hoje o Novo, ele tem um candidato, né, que é Romeu Zema. Então hoje, o que e já estou aprovada, eu sou candidata a deputada federal por São Paulo. Mas a gente está vendo aí, né? E estamos na torcida, porque o que importa mesmo nessas eleições é que o PT saia do poder, né? Eu estava ouvindo aqui um pouco antes a entrevista e vi o que foi discutido. E é isso, a gente hoje em dia tem esse consórcio, PT e STF, e a gente precisa se livrar disso. Acho que esse é o grande ponto. Agora, em relação a tudo que está sendo discutido, né, essa ideia de que até o Supremo está intervindo nas decisões, a gente está vendo aí até de vice, né, não só nas eleições, mas em todas as decisões. Eu acho que tudo isso só escancara aquilo que a gente precisa combater, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o motivo que levou Jair Bolsonaro, a maior liderança da direita, para a cadeia, que a gente sabe que é esse consórcio PT-STF, mas não é só isso não. Isso envolve também um Congresso que foi completamente apático, covarde, e permitiu que tudo isso acontecesse. Então tem uma parte grande, não só da esquerda, mas também de um centrão e de uma falsa direita que não fez nada, né, para impedir tudo isso. Perfeito, Marina. Deixa eu incluir os meus parceiros de bancada também nessa conversa. Adalberto Piotto. Marina, boa noite. Bem-vinda uma vez mais aqui ao Sem Filtro. A minha pergunta vai justamente nesse ponto que você levantou. Sim, claro, o Romeu Zema é candidato do Novo, essa campanha já está na rua, uma pré-campanha, né? Já estava na rua há bastante tempo. Os números não empolgam até o momento, mas tudo bem, a campanha não começou. Agora, há este ponto sim em comum, em que pese o fato de uma alegação do Romeu Zema, que ele inclusive cita o Bolsonaro de forma muito correta, porque foi exatamente isso que o ex-presidente Bolsonaro disse, quanto mais candidatura de primeiro turno, melhor. Fato é que nós temos um momento mais grave da campanha. A gente viu decisões recentes agora, essa recente do ministro Alexandre de Moraes, que poderia já levar o caso ao André Mendonça. Ele jogou a sorteio nesse bastidor que nós temos aí para tentar evitar uma investigação mais clara do Lulinha. E chama atenção porque isso acontece no dia seguinte àquele pedido de cafezinho, um convite de cafezinho do Lula. E aí, por que o ministro se envolve numa situação como essa? O que foi discutido nesse cafezinho? Aí o segundo ponto que você mencionou. O entendimento, a percepção nacional hoje é que exatamente tanto republicanos, que poderia ter a Daniela como vice, e também, no caso do PP, a Tereza Cristina, é que foi pressão do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula para que esses partidos não disponibilizassem o nome de uma mulher, sim, com competência provada, mas para também trazer voto e esse ar de uma figura feminina no vice. Levando-se em conta, na condição de vice, levando-se em conta este momento, você acha que o Novo estaria aberto a abrir mão
da sua candidatura e permitir que você, por exemplo, uma vez formalizado o convite, fosse candidata a vice na chapa do Flávio? Piotr, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar com possibilidades concretas, né? Essa possibilidade de maneira concreta hoje não existe. Hoje o que existe é, de fato, o Zema como candidato pelo partido. Agora, eu queria só fazer um outro adendo aqui importante. Não é só porque a esquerda e o STF está fazendo pressão, né, gente? Não sejamos tolos, né? A essa altura do campeonato. Vamos lá, você acabou de citar dois nomes, um do Republicanos e a outra que é a Tereza Cristina do PP. E vocês acham mesmo que os caciques todos do Centrão, e do PP querem mudar alguma coisa? É uma pergunta válida, sabe? Porque eu vejo que a gente está rodando aqui, essas eleições, vou voltar, tá? Serão muito importantes. E a gente tem, sim, que devolver o STF para o seu devido lugar. O próximo presidente da República vai indicar 4 novos ministros. Esse é o maior problema que nós temos hoje. Mas não é só o STF. O Bolsonaro falou, me dê metade do Congresso, porque o grande problema que permite esse consórcio agir, o Lula não nos quebrou sem anuência do Congresso, o STF não fez e desfez, prendeu Jair Bolsonaro, prendeu um monte de gente inocente por acaso. Foi tudo feito por conta do nosso Congresso, que não agiu. Então, isso tudo foi feito com a anuência do Congresso. E agora a gente acredita que a solução mágica para resolver todos os nossos problemas está exatamente no Centrão, que nos trouxe até aqui. Sabe o que isso me lembra, Piotr? Me lembra bastante quando o Lula foi eleito. E muita gente dizia, não, mas fica tranquilo, porque o Congresso agora é de direita. Sério mesmo? É o Congresso de direita? Aquele mesmo Congresso que naquelas conversas disse que ia, assim, soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. É nessa história que a gente vai cair de novo. Então, é só um alerta aqui, porque é importante que se diga isso. Os convites foram completamente informais, talvez até o que falam aí, né, de que o Zema já teria sido convidado, será mesmo? Será que também não foram apenas, né, insinuações? Será que houve um convite formal, de fato? Então, eu acho que é importante trazer isso. Eu prefiro tratar das coisas concretas, né, vamos dizer assim, talvez exista algumas pessoas que eu acho que defendam as mesmas coisas na campanha do Flávio. Não tenho dúvida que hoje, né, tanto a campanha, tanto os nomes principais do Partido Novo, como os principais nomes ali no PL, estão do mesmo lado de defender, de fato, o fim desse consórcio. Mas não é fácil, não, porque o sistema a gente conhece muito bem. Diga, Augusto Nunes, pergunta para a candidata a deputada federal Marina Helena. Marina, bem-vinda, muito obrigado pela entrevista. Eu queria seguir por esse raciocínio. O presidente do PP, o Ciro Nogueira, impediu que a ex-ministra, a senadora Tereza Cristina, aceitasse o convite para ser vice. Você não acha que ele, que é tipicamente um cacique do Centrão, fez isso porque o importante para ele é continuar a manter a influência no Congresso? Augusto, eu não tenho dúvida disso, Augusto. Olha, bom, eu passei a vida inteira, inclusive aí, né, mostrando para as pessoas como que as decisões são tomadas no Brasil. Vamos lá, por que não foi aberto pedido de impeachment de ministro do STF? Por que a anistia não saiu do papel? Quem foi contrário? Abram. Existe isso. A gente consegue ver quem assinou esses pedidos, quem foi a favor e quem foi contra, né? A gente tem isso é público, tá? E aí eu vou dizer quem foi contra. A gente vê que nessa hora, quem determina o grande poder que existe é o Centrão. Pega o tamanho do PSB, mais PP, mais republicanos, e vê como que as bancadas desses partidos apoiaram ou não. É isso. Não houve apoio. Não houve apoio, Augusto. Marina, claramente não houve apoio. Eu concordo, mas eu digo,
O que deve ser feito, então, para impedir que o Centrão mantenha o controle do Congresso? Porque eles estão tomando todas as medidas pensando nisso. Não, vamos lá, a gente vai eleger 2/3 dos senadores e toda a Câmara dos Deputados, Augusto. Vamos pensar muito bem, não só no candidato, mas de que partido ele é. Porque, como vocês falaram bem aqui, quem manda são os caciques. Então, vamos lembrar, toda vez que você vota num candidato, no fundo, todo aquele voto vai para o partido. E, no final das contas, quem daquele partido toma as decisões? São esses caciques. Então, eu não tenho dúvida, o senador Ciro Nogueira, por todo o escândalo do Banco Master, assim, a gente tem certeza que o que ele quer agora é combater o sistema? É mesmo? Com tudo que a gente tem de visto, né, das provas que foram mostradas até agora, de tudo que foi trazido à tona, a gente realmente acredita que o senador Ciro Nogueira, ele tenha interesse de que a direita vença. Mais importante do que isso, tá? Eu quero saber se o senador Ciro Nogueira hoje tem interesse em uma reforma do judiciário. Será que ele tem interesse? Será que ele tem interesse em impeachment de algum dos ministros do STF? Será que ele tem interesse realmente de que Jair Bolsonaro esteja liberto? Ou ele tem interesse em anistiar os presos do 8 de janeiro? É essa a pergunta que eu deixo. Eu não vejo esse interesse. Essa é a grande questão. Então, você perguntou o que a população pode fazer. A gente tem a faca e o queijo na mão, gente. A gente tem uma eleição em que o presidente será decidido, mas 2/3 do Senado e toda a Câmara de Vereadores. Na hora de votar, as pessoas têm que colocar a mão na consciência e saber muito bem para quem estão votando. Então, assim, eu fico um pouco, assim, triste, né? Porque eu acho que tem uma certa, vamos dizer assim, a gente tá brincando numa eleição muito complicada, em ter esperança de que a nossa salvação vá vir de nomes desse centrão que nos colocou nessa situação, que não fez nada, de novo, nada para frear os abusos do STF, nada para acabar com a censura, a perseguição da direita, pelo contrário, que parecem muito felizes com o que está acontecendo, porque a situação deles, olha, sinceramente, Augusto, seja no governo Lula, seja em qualquer outro governo, acho que o que eles torcem mesmo é para que tudo continue exatamente do jeito que está. Perfeito. Então, nessas eleições, renovação de 2/3 do Senado e os 513 deputados na Câmara dos Deputados. Deixa eu passar agora. Ana Paula Henkel também tem pergunta para Marina Helena. Marina, querida, seja bem-vinda e parabéns pelas ideias tão claras que você passa para todos nós. Sem dúvida nenhuma, você como vice não seria uma excelente vice por ser mulher, mas uma excelente vice pelas ideias que você defende, conhece a máquina por dentro, já trabalhou com o ministro Paulo Guedes e essa experiência acho que conta muito. E aí eu queria te perguntar, Marina, exatamente nessa seara de ser mulher ou não ser mulher a vice ou o vice do candidato Flávio Bolsonaro. A gente sabe que os números de rejeição do Flávio são números altos, mas pelo menos eles estão num platô. Os números de rejeição do Lula são números de rejeição que já eram altos e continuam crescendo. No entanto, muitos analistas acham que para vencer a eleição você precisa não apenas conquistar votos, mas também diminuir esse número de rejeição. E o Flávio, pelo menos, ele está estabilizado. E aí, nesse eleitorado, Marina, de pessoas que ainda não estão muito convencidas de que o Flávio é o candidato, que, claro, são pessoas na ala da direita, libertários, conservadores, liberais, enfim. Você acha que escolher uma vice apenas por ser mulher, você ou a Tereza Cristina ou a Daniela Marques, você acha que isso conquista o eleitorado feminino, que é um campo que o Flávio ainda encontra um pouco de dificuldade?
Desculpa, gente, é só porque eu tô completa. Eu tava em um evento, né? Eu consegui uma sala aqui, então peço mil desculpas porque eu tô mexendo aqui, porque a gente não tem nenhuma infra, mas vamos fazer o melhor. Ana, eu sou totalmente contrária a essa ideia. Olha, eu acho que é ceder a pauta woke. Totalmente, é ceder a pauta woke. Quem divide a sociedade entre rico, pobre, mulher, homem, eu não tô nem aí se é homem, mulher, se é azul, se é, sabe, verde, amarelo, não me importa isso. A minha questão é a seguinte, eu quero a pessoa mais competente. E eu acho muito complicado para a direita começar a cair, começar a entrar nessa narrativa da esquerda, sabe? Vamos ver o Lula. Quantos ministros do STF mulheres ele indicou, né? Cadê? Entendeu? Então, você acha o Lula tá preocupado com isso? Olha só a esquerda que fica com essa ladainha ridícula, não pratica isso. Por que a direita que combate isso vai lá e faz exatamente aquilo que ela condena? Então, eu não sou favorável. Lógico, existem mulheres extremamente competentes, mas eu jamais, na minha decisão de contratar alguém para trabalhar comigo, eu escolhi por ser homem ou mulher. A gente sempre procura aqueles que são os melhores, né? É isso, você vai procurar um médico porque é homem ou mulher, você vai procurar um dentista porque é homem ou mulher, você vai, né? Marido, sim, eu escolho homem, mas assim, de maneira geral, a gente não faz essas escolhas baseadas no sexo. Por quê? Porque você está dividindo. Você está provando que tem uma diferença em termos de capacidade, por exemplo, profissional ou de qualquer outra coisa. Então, assim, eu sou muito contrária. E eu gosto de lembrar sempre o seguinte: a pior presidente que o Brasil já viu foi a Dilma. Ainda que, se a gente der uma segunda oportunidade para o Lula agora, né, uma próxima oportunidade para o Lula, eu tenho certeza que a gente vai sentir saudade da Dilma, porque a situação que ele nos deixou é tão complicada em termos institucionais, em termos da economia, né? O que a gente já tem de herança maldita de verdade é tão complicado que a gente precisa de gente muito boa para evitar que o Brasil realmente enfrente uma grande recessão, uma inflação alta, fora, né, essa escalada que a gente tem visto institucional do Supremo fechando o Congresso Nacional, né? Então, assim, perseguindo a direita, a gente corre um risco gravíssimo aqui. Mas o que a gente tem da história, então, assim, não é por ser mulher ou ser homem, sabe? Eu não acho também, se fosse assim, que mulher que define, né, e eu voto, mulher vota em mulher, a gente teria muito mais mulheres eleitas na política, né? E não é o caso. Então, eu tenho muito receio, sinceramente, de ficar cedendo a essa narrativa que a gente deveria combater. Agora, é lógico, escolher nomes, o nome da Daniela Marques, imagina, eu trabalhei com a Dani tanto no setor privado, na Bozano, né, com o Guedes, quanto depois no Ministério da Economia. Tenho certeza, uma mulher super competente. Então, assim, não é essa a questão. Torço para que seja uma pessoa competente. Agora, essa busca, essa avidez de que isso vai virar os votos. Outra coisa é o que você defende. O que essa mulher que está na dúvida, quais são os dramas dela? Ela sofre com a violência? E aí, a gente vai aprovar a pele da misoginia? Não, o que a gente tem que aprovar é que o bandido fique atrás das grades, que uma mulher com medida protetiva, o juiz não solte aquele cara que vai ser o seu assassino. Então, assim, a gente precisa, de novo, de mexer, e aí volta para a reforma do judiciário, para garantir, né, a segurança e acabar com a impunidade, inclusive de quem mata mulheres. Mas é isso que resolve o problema delas. Então, eu acho que a direita, ela tem uma capacidade muito maior de resolver o problema das mulheres, mas não cedendo a essa narrativa da esquerda woke. Perfeito. Marina, eu sei que o teu tempo está curto, porque você está num evento, gentilmente aceitou conversar conosco. Eu vou passar rapidamente para o Alexandre para a última pergunta. Pois é, a gente está falando de Marina, você vice, né? Eu já estou com você presidente, depois de ouvir tudo isso que você falou. Mas, porque é difícil de fazer pergunta depois que você já deu todas as respostas. Mas eu peguei duas posições suas que nós, eleitores, cidadãos, estamos com a faca e o queijo na mão. E também que, nesse momento, é um momento de decisão, né? Mas qual é a massa que está envolvida nessa eleição? Nós temos um nível
de partido político, um nível de caciques, um nível de eleitores, um nível de Supremo. Né? Como a gente vai resolver, por exemplo, tendo como plano A, em primeiro lugar, tirar o Lula e tirar o PT. Se não der certo, qual é o plano B? Encher o Congresso Nacional, Câmara e Senado, de gente legalista, constitucionalista, ética e com coragem. Como é que a gente vai conseguir isso tendo um nível de mídia que não ajuda, né? Que quer manter o status quo, os caciques também querendo manter o status quo, como você mesmo explicou? Como é que a gente vai conseguir isso? Para quem a gente vai apelar? Qual é o assunto que a gente vai trazer para conquistar os neurônios que parece que não estão fazendo a sinapse direitinho? Olha, Alexandre Garcia, por que eu estou aqui? Né? Por que estamos aqui? Por que a Oeste tá aí? Por que vocês todos estão aí? Por que eu estou na política? Por que eu abri mão de tudo? Por que a gente está nisso? Porque a gente acredita. E eu vejo que tem uma mudança grande, que é essa quebra do monopólio da narrativa, entendeu? Por exemplo, olha que dado interessante. Você pega os jovens não votam no Lula. Você já viu? A gente tá tão preocupado com essa coisa da mulher e tal, mas e os jovens? Por que os jovens não votam no Lula? Porque eles não estão mais à mercê da doutrinação dos professores, da academia, dos artistas e da mídia tradicional, porque existe a internet. Essa é a grande realidade. É por isso que essa turma quer com todas as forças censurar e calar a internet. É por isso que tem o tal do PL da misoginia, tem a lei Feuca, tem não sei o que, o Caramba 4, o STF não quer que seja falado sobre política na internet. Mas assim, eles podem tentar como for, Alexandre Garcia. Eu tenho certeza que não vai mudar o rumo das coisas, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas têm acesso a gente que pensa como elas. Elas veem uma narrativa, elas dizem, isso aqui tá bem estranho, né? Como é que isso aqui pode ser bom para mim? Isso não faz sentido. Elas começam a questionar. Essa é a beleza. Então, eu vejo que a gente tem aí uma chance de acabar com essas décadas de marxismo cultural que dominou as escolas, que dominou a mídia, que dominou a cultura por conta da internet que deu voz ao povo. Dá voz ao povo. Isso permite que você fale dos seus valores, do que é do bom senso. Você volta a ter o bom senso, o senso comum, entendeu? Das pessoas. Não essas ideias malucas que agora tem que dividir entre homem e mulher, tem que fazer isso e aquilo. As pessoas, eu vejo que elas conseguem se identificar, né, com outras que parecem com elas começam a questionar o que está ali. Então, eu tenho uma grande esperança. Eu não diria que é esperança, não, porque eu não sou uma pessoa que gosta de sofrer. Não, eu sou uma pessoa que gosta de ser feliz, sabe? Eu gosto muito de ser feliz. E eu encaro essa luta porque eu tenho certeza que os meus filhos vão ter orgulho desse país. Eles vão ter orgulho desse país por esse trabalho, que nos é permitido. Né? Hoje o eleitor ele tem possibilidades, ele tem escolha. E eu vejo que a gente tem que semear e plantar esse caminho para que outras pessoas né, sejam motivadas, enfim, e a gente vai conseguir construir um país melhor. Tanto o trabalho de vocês da Oeste, que eu já tive o prazer de ajudar a fazer, como aqui do outro lado na política. Vamos para cima, que a gente vai salvar esse país. Marina Helena, é muito bom vê-la de novo, sucesso, parabéns pela escolha, pela trajetória. A gente segue acompanhando todas as informações. Obrigada por achar um tempinho aí na sua agenda para conversar conosco. Boa noite, bom trabalho para você. Imagina, eu que agradeço. Um beijo carinhoso a todos vocês. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.